pequeno sexto ano, olha o tio aqui logo cedo, né? Enfim, é isso aí. Muito bem, pessoal, vamos fazer mais uma aulinha de história pra gente. A gente visualizar aí a página 11. Estamos na página 11. E vamos aprender algumas coisas novas hoje, né, gente? A gente tem que estar o tempo todo interessado no aprendizado, no conhecimento. São coisas que vão servir para a nossa vida toda. Não adianta você pensar que não vai precisar, que vai precisar. E o conhecimento é a maior conquista da humanidade, a maior herança que a humanidade pode deixar para os seus descendentes e a maior riqueza que nós podemos ter, gente. Conhecimento é uma riqueza que ninguém nunca vai poder tomar da gente. Uma riqueza que vai nos levar a lugares maravilhosos, porque é com o conhecimento que nós vamos para frente. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, na página 11, em que vamos falar de mudanças sociais, né? O que é que nós entendemos por mudanças sociais? Deixa eu te colocar o livro aqui para a gente perceber. Logo em nossa página 11, nós temos aí o texto que vai falar sobre essas mudanças sociais. Quando fala em social, gente, está se referindo à sociedade, tá bom? Toda vez que falar em social, vocês entendam que está se referindo a pessoas, povo, comunidade, tá bom, pessoal? Toda vez que falar disso. Então, se tem uma mudança nas pessoas, essas mudanças podem ser para melhor ou para pior. O ser humano, ele vai se adaptar aos diferentes ambientes que você puder imaginar. Como assim, professor? Como assim, tio Jorge? Olha só. Tem gente morando lá no Alasca. Lá no Alasca, um lugar só tem gelo. Tem gente que nasceu no meio dos esquimós. Faz uma caminhada com gelo até o joelho, caminhando o dia todo, volta para casa, vai pescar o seu peixinho. Enfim. E já tem gente que mora no deserto, naquela região quente do deserto. Ganha fogo ali durante o dia, um calor danado, e à noite é gelado. Quer dizer, o ser humano ele foi feito para se adaptar. E ele se adequa às mudanças. Todos nós nos adaptamos. Nós nascemos num ambiente que nosso organismo, nosso corpo, ele se adapta àquele ambiente. Não é? Se você se mudar hoje para um lugar muito gelado, vai demorar um tempo para você se adaptar. Tá bom? Porque você não está acostumado. Enquanto você não se acostuma, seu corpo vai sofrendo as modificações. É gripe, é espirro, todo tipo de aviso o teu corpo te dá para você sair daquele ambiente. Mas quando você se acostuma, ele vai acalmando. Do mesmo jeito é o ser humano aqui na história, gente. Ele saiu do seu meio em que nasceu e foi habitar outras. É isso que está falando o textinho aqui, todinho. O tio não está lendo não com vocês, não. O tio está dando aquela explicadazinha para você compreender. Aí quando você for ler, você já está sabendo mais ou menos o que é que está dizendo o assunto. Tá bom? Então, o ser humano sai da sua situação, vai habitar regiões geladas, regiões quentes, regiões montanhosas, regiões frias. Regiões que tem muitos rios, muita muriçoca, muito mosquito. Outras regiões tem muita chuva, muita tempestade, não tem quem aguente. E é obrigado o ser humano a correr para dentro das cavernas e acaba que ficando lá nas cavernas, porque não tem como ele ir para outro lugar não. Aí ainda, além disso, ainda tem os animais ferozes, que o ser humano tem que ser obrigado a combater, né? Até entrando já aqui na questão do ser humano e a sua capacidade de aprender coisas, o ser humano tem que aprender a conviver com os animais ferozes, ou então ele é devorado e entra em extinção. Como o ser humano não vai entrar em extinção porque ele é a criatura que mais se adapta na natureza, o que é que vai acontecer? Ele vai aprender que aquele animal feroz representa perigo a ele, né? E o seu cérebro sabe disso. E toda vez que ele vai perceber a presença do perigo, seu cérebro libera a adrenalina e ele foge para longe, né? E para sobreviver, ele aprende
ele aprende a fazer armadilhas, ele aprende a se esconder, ele aprende a pegar os animais. E isso faz com que seu cérebro se desenvolva. Chama isso de instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. E lá na pré-história o ser humano já tinha isso. Do contrário, nós não estaríamos nem aqui assistindo essa videoaula se o ser humano não tivesse escapado de tudo quanto foi de situação que você imaginar. Calor, frio, animal feroz, doença, tudo enquanto o ser humano conseguiu se adaptar. E é o nome dessa adaptação que a gente chama de mudanças sociais. Tá bom, meus pequenos? Mudanças sociais. Nossa, e como é que são essas mudanças sociais? Olha só, aí na página 11 nós temos os fatores geográficos, tá bom? Deixa eu colocar um pincelzinho mais fortezinho para a gente ver melhor. Tem os fatores geográficos, tá bom? Que quer dizer o seguinte: o ser humano ele vai migrar de uma região para outra. Região para outra. Como assim, tio? Migrar. Migrar quer dizer viajar e morar em outro lugar. Tá bom? Ah, entendi. Acabou o alimento numa região, então o ser humano vai procurar alimento em outra região. Isso, garoto, é isso aí mesmo. O pensamento é esse. Acabou o recurso numa região, o ser humano vai procurar recurso em outra região, né? Uma região tem muitos animais ferozes, se ele quer paz e sossego, ele vai procurar refúgio em outras regiões, fugindo dos perigos e das adversidades da vida. Isso se chama fatores geográficos. É, pessoal, não é, meus pequenos estudantes do sexto ano? É isso aí. Os fatores geográficos são exatamente essa busca, essa passagem, essa ida, essa vinda, essa volta de um mapa para outro, de uma região para outra. Sai da África, vai morar na Ásia, sai da Ásia, passa pela Europa, da Europa ele pula para a América, onde nós estamos aqui agora, né? Pula para a América do Sul, vai para o Brasil, vai para a região de São Raimundo Nonato, mora em cavernas, habita cavernas, pinta cavernas, deixa seus restos de fogueira, e depois de muito tempo alguém descobre que eles existem. A arqueóloga Nied Guidon vai lá e descobre que eles moraram ali naquela região, né? E ali nasce o chamado Museu do Homem Americano. Museu do Homem Americano. Exatamente por conta de todos esses fatores geográficos que o tio acabou de falar para vocês. Mudança de região. Tá bom, pessoal? Na página 12, tem também o calendário chinês, que nós já até falamos na aula passada, né? Que é um calendário que os chineses utilizam utilizando animais para representar. Tem o ano do cachorro, tem o ano da galinha, tem o ano do macaco, tem o ano da serpente. Todo ano é um bicho diferente, né? Tem o ano do dragão, enfim, o ano do tigre. Quando termina o último animal que eles homenageiam, começa tudo de novo. Vamos buscar o macaco, a serpente, não sei o que mais. Enfim, nós brasileiros não seguimos esse calendário. Mas os chineses conhecem o nosso calendário. Por quê, professor? Eles conhecem o nosso e nós não conhecemos o deles. Porque para eles fazer negócios comerciais com a gente fica mais fácil. Tá bom? Fica mais fácil. Porque nosso Réveillon é diferente do Réveillon deles e para nós é feriado, para eles não. Então eles têm que saber quais são os feriados que nós passamos aqui para eles fazerem comércio com a gente. Tá bom? Isso deixa eles bem capazes, né? Conhecer dois calendários é bem interessante. Além dos fatores geográficos, tem os fatores econômicos, pessoal. Aqui na página 12, já virei
O tio já virou para a página 12. Ó. O que é que nós vamos ver aqui na página 12? Os fatores econômicos, que é o desenvolvimento econômico que contribui para a mudança, por exemplo, a revolução industrial, ou até mesmo a maior oferta de emprego provoca alteração na sociedade. Mudança, a economia muda a sociedade. Sabia? Se todo mundo hoje ganhasse R$1 milhão no Brasil, o Brasil mudaria completamente da maneira que ele é hoje. Isso é fator econômico. Por que econômico? Porque econômico tem a ver com recurso, com dinheiro, o cheque, cartão de crédito, tudo isso. E tudo isso muda. E como é que isso mudava a vida das pessoas antigamente? Porque antigamente as pessoas começaram a pescar muito, né? E pegar aqueles peixes e vender para outras pessoas. Quando o peixe acabava, o que acontecia? Mudava de rio, mudava de lugar. Ou seja, tudo isso vai mudando o ser humano. A economia muda o ser humano. Tá bom? Fatores sociais logo abaixo. Os fatores sociais logo abaixo. Conflitos sociais entre classes também podem gerar mudanças, né? Aí eles citam um exemplo. Na França do século XVIII, burguesia, que nós ainda vamos entender o que é isso, camponeses e trabalhadores urbanos lutaram contra o regime absolutista, que nós também vamos entender o que é isso. Absolutista é um rei que manda sozinho, tá bom? Absolutista é um comandante que manda sozinho, um rei que manda sozinho, conseguindo mudar a estrutura política do país. As pessoas se unem para derrubar um rei. Isso é um fator social, porque vai mudar toda a sociedade, não é só o rei, nem os ricos e os pobres, não. Tá bom? Fatores culturais logo abaixo. Deixa eu te mostrar para vocês. Fatores culturais logo aqui abaixo. Em alguns momentos, as mudanças podem trazer consigo o surgimento de uma nova crença social, ou seja, uma nova forma de enxergar o mundo, como quando surgiu o cristianismo ou o islamismo. Quando Jesus Cristo apareceu no mundo, mudou culturalmente a forma de ver as coisas. Eu expliquei para vocês o que é cultura. Cultura é mudança, tudo que o homem cria. E até no plano das ideias, o ser humano cria alguma coisa. E uma religião nova, ela vem mudar toda a estrutura de conhecimento de um ser humano. Tá bom? Quando Jesus apareceu e foi crucificado, fundou-se uma nova crença chamada cristianismo. E essa crença mudou a forma das pessoas viverem, porque antigamente as pessoas ou eram judeus ou eram pagãos. Os pagãos tinham muitos deuses diferentes. Eles eram politeístas. Tá bom? A gente vai chegar nesse ponto aí ainda. Por enquanto, o tio está só explicando a teoria da história. Na prática mesmo a gente vai chegar lá. Tá bom? Quando Jesus surgiu, muitos deixaram de ser pagãos e muitos deixaram de ser cristãos. Ou seja, houve uma mudança cultural naquela sociedade e na nossa também. Tá bom, gente? Então, acontece muito isso. Se você hoje inventar uma ideia nova, ou alguém inventar uma rede social nova, se alguém inventar uma rede social nova, você vai querer logo participar. E muitas pessoas, muitos amiguinhos seus também vão querer participar dessa rede social nova. Isso vai representar o quê? Uma mudança cultural. Tá bom? Uma mudança cultural. Tá bom? Ok. Aí, logo acima nós temos a profissão de historiador. A profissão de historiador, que nada mais é do que o profissional que conta a história. O historiador, ele nada mais é do que o profissional que conta ou trabalha, né? Ele trabalha com a história, também na página 12, tá bom, meninos? Meus pequenos e minhas pequenas. É aquele que vai dizer para vocês
que existem fatores econômicos, fatores geográficos e fatores culturais, né? Que essa história pode ser contada de muitas formas diferentes, né? Na atividade de vocês, o tio colocou dizendo que essa história pode ser uma história contada de pai para filho, pode ser contada por um idoso, né? Essa história pode ser contada através de livros, como está sendo contada agora, né? O tio está explicando, mas é tudo do livro de vocês. Pode ser contada de forma oral, que é falando. O tio está contando uma história para vocês. Pode ser contada através de artefatos. Que eu vou dar um exemplo agora para você entender, ó. Tio, não entendi não. Como é que o que é artefato? Artefato é coisa. Qualquer coisa. Um prato é um artefato, desde que ele seja encontrado num ambiente inóspito, um ambiente diferente. E aquele artefato ele serve para ser estudado, né? Olha o exemplo aqui que eu vou dar para vocês, ó. Foi encontrado antigamente um escudo no Egito Antigo. Nesse escudo foi encontrada a imagem de um gato, feito ali em bronze, do seu dono antigamente. Até aí tudo bem, né? Só que encontraram mais coisas, mais artefatos diferentes que tinha a imagenzinha de um gato, né? O pessoal achou que aquela população antiga gostava muito de gatos, através do estudo dos seus artefatos. Certo? Errado. Certo e errado ao mesmo tempo. Sabe por que é errado e certo ao mesmo tempo? Porque o pessoal mais tarde descobriu que tinha uma população que gostava mais de gato ainda. Viu? Tinha uma população que gostava de mais de gato ainda. Acharam muito mais gato desenhado em escudo do que em outro lugar. Em pratos, cerâmica, em latinhas, em vasos de guardar coisas, em todo lugar. Essa população não gostava muito de gato não, mas essa daqui gostava muito. Então por que essa população pintou gatos em seus escudos também? Para atacar aquela população. Numa guerra, quem estava guerreando, segurando um escudo com o retrato de um gato, que o gato era considerado sagrado, né? Ia levar vantagem, porque aquele que adorava o gato não ia querer atacar o escudo com o desenhozinho do gato. Ficava meio assim, nossa, eu vou atacar uma imagem sagrada de meu país. E agora o que é que eu vou fazer? E esse aqui sabia disso. Esse aqui usou um plano maléfico. Eu vou usar o escudo porque eles não podem bater no gatinho. Afinal de contas, o gatinho é a imagem sagrada do país deles. Então, como é que isso foi descoberto? Isso foi descoberto através do estudo dos artefatos. Tá bom? O estudo dos artefatos, onde haviam muitos artefatos em armas e outros haviam artefatos em todo lugar, de gato em todo lugar. Então essa população foi concluída que essa população aqui usava nos escudos para atacar essa população aqui, e que esse pessoal não ia atacar o seu animalzinho sagrado nem no desenho. Imagine pessoalmente como é que isso ia acontecer. A gente vai ter a oportunidade de estudar muitas populações diferentes, com muitos costumes bizarros que você nem imagina o tanto de costume que esse povo antigo tinha, né? Hoje nós ficamos por aqui, pessoal. E na próxima aula falaremos mais sobre a página 12, que é a profissão de historiador. Tá bom? Meus pequenos, fiquem em paz, fiquem na paz, saúde, se cuidem, não saiam de casa, usem máscara o tempo todo. E muita esperança a todos. Nosso bom retorno aí na próxima semana. Aos que vão retornar com a gente. Sejam todos bem-vindos novamente, ok? Bom dia, meu sexto ano. Valeu.